Passe já contigo. Vou estar fazendo uma leitura hoje para estar falando sobre a evolução que nós temos com Deus, a evolução que nós temos na nossa vida cristã, desde o momento que Deus nos deu fé para que a gente cresça e o que acontece durante toda a nossa caminhada. Esse texto está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do 3º versículo. Diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O nosso corpo, a nossa consciência, é como a casca da fruta, né? A consciência do mundo externo, que está fora da gente. A nossa alma, a consciência de nós mesmos, né? Seria o nosso centro emotivo. E o Espírito é a nossa consciência das coisas de Deus, da sabedoria, a nossa consciência, né? Tanto que a palavra, ela traduz, às vezes, Espírito Santo como racional, né? Por exemplo, em vez de prestar um culto espiritual, prestar um culto racional. Tem algumas traduções que estão assim. Por quê? Porque na palavra, no psique, o significado pode ser usado tanto para espírito quanto para mente também. Entendendo dessa maneira que o nosso espírito, não estou falando do Espírito de Deus, estou falando do nosso espírito, é a nossa consciência, a nossa mente, o nosso espírito, que é a nossa ligação com Deus. Eu fiz aquela comparação de uma maçã, né, como se fosse caule, onde liga na árvore. A palavra fala aqui que Deus nos chamou. Em Efésios 2 fala que a gente vivia em transgressão, a gente vivia no pecado. E mesmo assim Deus teve misericórdia de nós e nos deu fé. A palavra diz lá tranquilamente que Ele nos deu fé. Não fomos nós que tivemos, Ele nos deu fé, e isso não vem de vocês. Está escrito assim, pode ler Efésios 2. E ainda está escrito assim: e isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente crendo em Jesus, a gente tendo fé, né, crendo em Jesus, sendo batizado, como diz Jesus: aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado, em João 3,18. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, que eu tenho fé, algo começa a acontecer comigo. A partir do momento que eu creio em Jesus, que eu tenho fé, é me acrescentado, e eu tenho que me empenhar para isso, a virtude. Outras palavras também está escrito em outras traduções, bondade. E outras traduções também, dons. Então, a partir do momento que eu tenho fé, eu preciso me empenhar para receber o que mais Deus tiver para mim. Não importa se é bondade, se é virtude, se é dons, como for a tradução, mas eu tenho que me empenhar para receber, vamos pôr virtude, que é o texto que a gente leu aqui, as virtudes de Deus. E através das virtudes eu recebo os dons espirituais, eu recebo o fruto do Espírito, eu recebo o meu ministério, eu recebo direção, recebo visão, recebo sonho, recebo a palavra. E através disso tudo, como diz aqui a palavra, a virtude, o conhecimento, certo? Então, primeiro eu tenho fé, depois a virtude e depois o conhecimento. Muitas pessoas tentam ter conhecimento sem fé e não chega a lugar nenhum. Pessoas tentam ter conhecimento sem a virtude, também não chega a lugar nenhum. Ela começa a interpretar por ela mesma. Ela interpreta sem lucidez. E ao conhecimento, o domínio próprio. Por que acontece? A partir do momento que eu tenho fé, e essa fé me traz virtude, e essa virtude me leva ao conhecimento, esse conhecimento começa a mudar a minha maneira de pensar. E quando muda a minha maneira de pensar, os meus valores mudam, né? Não adianta nada a gente chegar numa pessoa que não passou por esse processo e querer que ela abandone os seus pecados. Tem pessoas, eu falei em outro vídeo, que querem que outras pessoas vá para a igreja só para abandonar os pecados. E o intuito não é esse.
O intuito, o que a gente tem que apresentar para as pessoas é a palavra. Por que a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando a gente prega a palavra de Deus, ela tem fé. E se ela tem fé, isso vai gerar nela virtude. E se ela tem virtude, isso vai gerar nela conhecimento. E se ela tem conhecimento, os valores dela mudam. Porque quando você conhece algo melhor, você não quer mais o que era pior, né? É que nem eu comparar com um videogame, né? Quando você tem um videogame 16 bits, você conhece o de 32 bits, você não quer mais saber o de 16 bits. Conhece o de 64 bits, você não quer mais o de 32, né? Mas é uma comparação boba assim. Mas quando você tem conhecimento, você não quer mais saber de coisas que você gostava antes. Seus valores mudam. E quando os seus valores mudam, o seu domínio aumenta. Porque você tem mais domínio próprio. Porque você não deixa mais se entregar por coisas que se deixava antes. Coisas que eram valiosas, que eram prazerosas, começam a não ser mais por causa do conhecimento que Deus te deu. E ao domínio próprio, a perseverança. Porque quando você tem domínio próprio, quando você muda os seus valores e tem domínio sobre si, você começa a perceber que tudo o que te acontece faz parte de um propósito maior. Você começa a entender que tudo o que te acontece faz você querer mais, você querer se empenhar mais, faz você querer mais de Deus, faz você querer conhecer mais, e isso te gera uma perseverança. Então é dessa maneira, quando a gente fala que o Espírito vai nos fazer perseverar, ele nos persevera por esse processo. E a perseverança, a piedade, né? Outras palavras, em outra tradução, está escrito assim que a devoção, né? Então quando a gente passa por esse processo todo e persevera nele, a gente começa a receber uma imagem diferente de Deus. A gente começa a adorar, a ter devoção por Deus de uma maneira diferente. Porque a hora que eu conheço quem é Deus direito, conheço quem é Deus, o que Deus faz, o propósito dele, o que ele fez na minha vida, como ele escolheu, a misericórdia que ele teve por mim, a misericórdia que ele tem pelas pessoas. Quando eu começo a conhecer profundamente quem é Deus, eu tenho mais devoção por ele. E se eu tenho mais devoção, eu tenho mais piedade. Porque eu começo a reconhecer que eu passo por um processo. Eu tenho os meus pecados, eu luto contra os meus pecados, e você luta contra o seu. E a gente começa a olhar para as outras pessoas e ver que as outras pessoas também lutam pelo delas. E isso gera em nós uma piedade, como diz a palavra aqui, a piedade, a fraternidade. Porque a gente começa a tratar a todos como irmãos, né? Porque eu passo o meu processo, você passa o seu e o outro passa o outro. E a gente junto, orando uns pelos outros e ensinando uns aos outros. Por que ensinando? Porque a minha dificuldade não é a sua dificuldade. A sua dificuldade não é a dificuldade do outro irmão. Então, quando a gente vai orando um pelo outro, um completando ao outro, isso gera uma fraternidade, né? E a fraternidade gera o amor, que é o propósito de Deus para nós. Então, o Espírito Santo gera isso, como eu falei, vou ler de novo aqui. A fé, para acrescentar a sua fé, a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. Tá? Então, a palavra explica aqui que eu passando por esse processo, eu automaticamente vou estar gerando fruto. Eu conhecendo plenamente o nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou gerar fruto. Eu não vou mais julgar, né? Porque a hora que eu conheço quem é Jesus Cristo e eu conheço o processo que eu passo, eu não julgo mais. Eu não vou mais exigir das pessoas uma mudança externa, porque eu sei que a mudança externa não adianta nada. Eu não vou exigir das pessoas obra, porque as pessoas precisam ter obras? Precisam ter obras. A salvação, ela é ligada a obras? A salvação é pela fé, né? Mas quem é salvo gera obras. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então, vai acontecer as obras, mas eu não devo cobrar obras, eu devo cobrar fé, né? Não devo nem cobrar, né? Mas eu devo levar a fé. Por quê? Porque a fé verdadeira, genuína, ela vai gerar boas obras que foram preparadas para nós, como está escrito em Efésios 2. E quando eu tenho conhecimento pleno de quem é Jesus Cristo, automaticamente eu deixo de ser inoperante e deixo de ser improdutivo, porque a minha visão muda, os meus caminhos mudam,
os meus gostos mudam, os meus valores mudam, o que eu penso de você muda, e o resultado disso tudo é, como você vê aqui nessa tabelinha, é o amor. Muitas pessoas estão cegas, elas não vivem esse processo, elas estão na igreja, mas não creem em Jesus, não têm fé, não creem que Jesus vai voltar, elas não creem eu não creio que vão ressuscitar. Então, se elas não têm fé, elas não vivem esse processo, estão cegas. Como eu disse, a palavra tem que ser interpretada com lucidez. Quem não tem luz vive nas trevas. O que acontece? A palavra fala que a gente tem que se empenhar em consolidar esse processo, porque muitas pessoas elas param, elas ficam presas em uma parte desse processo. Tem pessoas que têm fé, mas não buscam, não se empenham por virtudes. Tem pessoas que até chegam a alcançar virtudes, mas não buscam, não se empenham para o conhecimento. Tem pessoas que têm o conhecimento, né, mas não praticam. Isso não gera domínio próprio, não muda os seus valores, não gera domínio próprio. Tem pessoas que até têm o domínio próprio, né, mas desiste muito fácil e não gera perseverança. Tem pessoas que geram perseverança, mas na hora de julgar o outro, acabou a perseverança, começa a religiosidade, né? Eu amo a igreja, amo os irmãos, desde que ela não usa aquela calça, desde que ela não usa aquela... Aí eu não amo não. Então, ou seja, essas coisas bobas nos fazem, além de afastar a pessoa da igreja, além de fechar uma porta que Jesus abriu, e a gente se responsabiliza por isso, essas coisas nos fazem ser desgostoso da fé. O que eu tenho para te falar hoje com esse vídeo? Se empenha para desenvolver todo o processo do Espírito Santo na sua vida. Se empenha de compreender, de se aprofundar mais, ter mais lucidez nas Escrituras. Se empenha em não ficar mais pensando em coisas religiosas, sobre doutrina, sobre essas coisas. A igreja que Deus tem para você não é dentro do templo. A igreja que Deus tem para você é o tempo todo. A igreja que Deus tem para você é na sua família. A igreja que Deus tem para você é entre você e Ele, um relacionamento sobrenatural. Deus tem muito mais para você do que o que você tem vivido hoje. Deus tem um processo todo para desenvolver contigo. E se empenha nesse processo. Não fique estacionado numa parte, mas peça que o Espírito Santo te ajude a prosseguir. Amém? Deus abençoe a vocês. Espero ouvir boas coisas sobre esse processo na vida de vocês. Em nome de Jesus.